Todos os dias da nossa vida Ele mostra a sua mão poderosa nas nossas vidas, e mesmo sem nós merecermos, Deus tem nos dado livramento, Deus tem nos dado infinitas bênçãos, Deus tem feito o de melhor na nossa vida. É que na maioria das vezes, ou todos os dias, em grande parte, nós não somos gratos a Deus em agradecer a Deus pelo levantar, pelo nosso dia. Não somos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu durante o dia. Nós não agradecemos a Deus pelos livramentos no trajeto que fazemos de casa para o trabalho. Não agradecemos a Deus pelo alimento, pelo salário, pela família. Não agradecemos a Deus porque Deus tem cuidado de nós. Mas o que nós fazemos em grande parte do dia, todos os dias, é reclamar. Reclamar porque acordamos mais um dia com a família atribulada. Reclamamos porque temos que ir trabalhar cansado num serviço desanimador com salário pouco. Reclamamos porque alguém reclama, vem pedir uma solução sem nós sermos culpados ou termos algo a ver com aquele processo, e nós reclamamos. Reclamamos porque o ônibus está lotado, porque está muito quente, porque está chovendo, porque está frio. Só reclamamos. Essa é a vida do ser humano. Mas o servo dele, chamado João, na ilha de Patmos, encarcerado sozinho, já em idade avançada, perto de morrer, mas mesmo assim ele tem guardado a sua fé, porque ele sabe que mesmo nos seus últimos dias, ele verá aquele com quem ele andou lado a lado e recebeu a mensagem, a qual foi chamado de discípulo, depois de apóstolo, a qual ele viu face a face, a qual ele viu o ministério crescer, a qual pulou pelos homens e mulheres daquela época, a qual Jesus curou, libertou, ressuscitou, os mesmos que Deus alimentou, a qual Deus multiplicou o vinho, foram no meio daquela multidão e gritaram: liberte Barrabás e mate Jesus. O mesmo que Jesus, naquela cruz lá em cima, ele olhava, era aquele mesmo povo que ele alimentou, mas em nenhum momento Jesus disse: Pai, faz eles pagar por isso. Mas simplesmente Jesus olhou com o seu olhar de graça e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estava João na ilha de Patmos. De repente ele tem uma visão, e nessa visão ele começa a ver os 7 castiçais de ouro, e na hora que ele vê um semelhante ao Filho do Homem, e na hora que ele olha para aquele homem, para aquele ser, os cabelos brancos como a neve, os seus olhos de fogo, os seus pés como lava, reluzente como se fosse latão. E quando ele viu que era aquele mesmo homem que estava morto e ressuscitou, ele cai e prostra diante dele. Mas ele diz: escreve bem a visão que hoje eu te dou. E ele começa a escrever cartas. E ele começa a dizer: olha, escreve para as igrejas e diz: olha, eu sei e tenho visto o seu esforço, porque mesmo com pouca fé, mesmo diante de tanta tribulação, mesmo sendo acusado, apontado e caluniado, tem guardado a fé e não tem negado o meu nome. E para outra diz: olha, eu sei as suas obras, eu sei que você aceita dentro da minha casa, dentro da igreja, no meio de vocês, aqueles que se dizem que são e não são, aqueles que olham as más obras, que vê o pecado dentro da igreja e diz que aquilo é normal. Eu sei as suas obras, porque é tempo de se consertar, porque senão virá a minha ira sobre ele e sobre os seus. Olha, diz aquela igreja que ela não é nem quente e nem fria, antes ela é morna. Antes fosse quente ou fosse fria, mas morna, será lançado no dia do juízo final. Mas quando ele diz àquela igreja: olha, eu sei as suas obras e não negaste o meu nome, diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual
guardado meu nome, porque Ele é Deus de milagre. E mesmo diante da situação difícil, Ele vê a tua fidelidade. Ele vê que mesmo diante do cansaço, diante da tristeza, você tem buscado, se dobrado e adorado o Deus vivo. Ele vê que mesmo diante de todas as situações contrárias, a qual todos dizem que não tem solução, você ainda vê esperança no que está acontecendo para você. Quando Ele diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, o seu casamento pode estar destruído, a sua situação familiar pode estar destruída. Você pode ver o seu esposo chegando de madrugada em casa, bêbado, cheirando perfume de outra mulher, e ele negar que aquilo é mentira. Você sabe o que está acontecendo, e você tem se colocado diante da posição e dito: Senhor, eu não aguento essa situação. Senhor, transforma a minha vida, transforma a vida do meu esposo. O Senhor tem visto que você tem buscado mesmo com pouca força. Quando o Senhor diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, ainda que você descubra que tem uma doença incurável, que você tenha um câncer no intestino, nos seios, nos rins, e que você olha para aquela situação que os médicos desenganaram, você ainda diz: o Senhor pode me trazer a cura. O Senhor pode fazer o que os médicos não fazem, porque a última etapa do médico é descobrir aquela doença em tempo. E o Senhor diz que para a morte, na sepultura, não há quem a louve e adore essa morte. E se você ainda chegou aqui e está vivo, é tempo de buscar a Deus, é tempo de levantar as suas mãos para o céu e dizer: Senhor, graças eu te dou, porque me deu a oportunidade de buscar a tua face hoje. Não importa se ontem você esteve numa festa, dançando, bebendo, não importa se ontem você estava numa festa, dançando aquelas músicas mundanas, mas o que importa é que hoje Deus te providenciou para vir aqui, porque Ele tem algo, uma mensagem para dizer para você e dizer: olha, ainda há tempo de se chegar a mim, ainda há tempo de se prostrar, porque você chegando a mim, você buscando a mim, eu irei fazer milagre na sua vida e na vida dos seus familiares, coisas que ninguém jamais poderia saber que poderia acontecer. O seu milagre pode ser com um parente distante, do interior até fora do Brasil. O Senhor é um Deus que está no mundo, no universo inteiro. O Senhor é um Deus que mesmo lá no espaço Ele visita os astronautas e Ele permite que outras galáxias, outras terras sejam exploradas, porque Ele deu permissão para isso. Porque se Ele não desse permissão para isso, Ele podia fulminar aquela nave ainda no espaço, ou quando fosse pensado, porque tudo é permissão de Deus. Deus deu a inteligência para o homem, para ter sabedoria, para ter o conhecimento da ciência de doenças e das coisas que andam acontecendo, porque Ele é Deus. Porque uma folha seca não cai de uma árvore se não for da permissão de Deus. Aleluia, Deus. Porque tudo, Deus tem um tempo e tem um propósito. Quando João vê aqueles anciões, quando alguém diz: quem será digno de abrir o livro e desatar os seus selos, João olha para um lado, para o outro, aquela multidão quieta, um silêncio, e João se pergunta: será que não tem ninguém que pode ser capaz de abrir esse selo? E João começa a chorar, mas aqueles anciões que estavam ali dizem: não chora, não desanima. Sabe por quê? Porque olha ali o leão da tribo de Judá. Aleluia! E o leão da tribo de Judá é aquele que foi entregue pela minha vida e pela sua vida, e como cordeiro para o batedor ele foi levado, ele foi acusado, ele foi preparado, ele foi ensanguentado, ele foi crucificado e entregue para que você e eu pudéssemos ter direito de herdar o reino dos céus.
para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque Deus diz: enquanto há vida, há esperança. João olha para aquela situação, olha para aquele homem, e ele começa a animar mais, porque ele vê que aquele cordeiro é o leão da tribo de Judá. Mas isso ele não consegue ver que aquele homem, que aquele Jesus que vinha na forma de um leão, estava realmente como um leão. Ele via um cordeiro, alguém diz: olha, ali é o leão da tribo de Judá. Aleluia, Deus! Nós vemos a nossa situação como se fosse um gigante, como se fosse algo que não desse para solucionar. Nós vemos a nossa situação como algo que é difícil ter uma reviravolta feliz e que viesse a ter algo para nos alegrar. Nós vemos os problemas maiores do que eles são, quando Deus diz: ei, clama a mim e eu responderei, e aqui anunciarei de coisas grandes que você ainda não viu e nem ouviu. A solução está em clamar e buscar a um Deus vivo. Porque mesmo Davi, diante daquele gigante, quando o povo israelita estava diante daquele gigante, eles não viram apenas um homem que pudesse ser morto. Eles não viram apenas um homem que era inimigo do seu povo, mas eles viram algo muito maior do que era. Mas quando Davi olha para aquele gigante, para aquele homem, ele não vê simplesmente um gigante, mas ele diz: o que ganhará um homem se derrotar aquele filisteu? Não importa o seu tamanho, não importa o tamanho da sua fé, o importante é você ter fé, o importante é você ter um início, o importante é você ter um começo, o importante é saber que a sua fé, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, você orando, você buscando, você colocando em prática, Deus vai agir, Deus vai fazer o impossível, porque a fé, mesmo pequena, ela move montanha. E Davi, mesmo pequeno, Davi mesmo ali com seu 1,40 m, 1,50 m de altura, ele olha para aquele homem e diz: olha, o Senhor me entregará nas suas mãos. Começa a dizer para os seus problemas: ei, você não é maior que meus problemas, você não é maior que meu Deus, você não é maior do que aquele que me trouxe a vida, você não é maior do que aquele que eu confio, mas você é um problema pequeno diante do meu Deus. Simplesmente Jesus disse para João: olha, escreve, diz para a igreja: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus também diz assim: eis que eu farei caos da sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Deus que eu falei que venham e agora prostrados aos seus pés. Olha o que Deus te abraço, mesmo aqueles que servem a outros deuses, mesmo aquele que você vê que quando você vem para a igreja buscar a Deus, está indo para o centro de Macumba fazer um trabalho, que às vezes muitas pessoas se convertem nessa religião achando que está fazendo bem, mas está fazendo um trabalho para prejudicar outras pessoas. Deus diz: eis que eu farei com aqueles que são da sinagoga,
Deus sabe da sua vida o que vai acontecer daqui a 1 minuto ou daqui a 30 anos. E Deus sabe o que vai acontecer antes mesmo de tal situação acontecer. Mas se a situação que vai acontecer é algo que não agrada a Deus, é um pecado que, não sei, pode ser um pecado de morte, o único pecado que vai te tirar da presença de Deus, que vai te impedir de chegar aos céus, é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque os demais, arrependei-vos, convertei-vos e confessai os seus pecados a Deus, e Ele te perdoará. Porque naquela época, na mesma época que existe hoje, as pessoas se diziam que eram de Deus para enganar os cristãos. Eles entravam no meio daquelas assembleias, daquelas reuniões, daquelas pessoas, para poder olhar: aquele ali é evangélico, aquele ali é seguidor de Jesus, aquele seguia Jesus, aquele segue Jesus. E eles iam na sinagoga, começavam a comentar, a dizer, a apontar, e os soldados iam lá e prendiam, batiam, e muitas vezes jogavam em arena com leões, decepavam, crucificavam. E as pessoas, aqueles que realmente eram de Cristo, que morriam no Evangelho, que não negavam a Cristo, eles morriam porque eles diziam: negue a Deus ou morra. Muitos negavam a Deus, mas os verdadeiros cristãos sabiam que negar a Deus é morrer, mas não negar é viver ainda que morra. Jesus, quando Ele veio, Ele não veio para os cristãos, Ele não veio para aqueles que oravam, que jejuavam, que buscavam, que acreditavam no poder de Deus, mas Jesus veio para aqueles que não conheciam a palavra de Deus, aqueles que não conheciam o poder de Deus, aqueles que muitas vezes eram impedidos de buscar e adorar corretamente Deus. Jesus veio para aqueles, para salvar, para libertar, para que aquelas pessoas se convertessem, para que aquelas pessoas se arrependessem e para que aquelas pessoas pudessem também, com Jesus, no dia do juízo final, ter o direito de julgar as nações. Aleluia. Nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que não querem saber de nada com nada. Eu vou beber minha cerveja, eu vou me embriagar, eu vou dançar rebolando no chão, eu vou usar roupa curta como se não houvesse amanhã, porque acham que o inferno é um lugar legal, aonde você vai chegar dançando, bebendo ele. O inferno não é bem assim. O lugar onde Satanás habita, você já vai chegar acorrentado, das mãos na cintura, dos pés, e apanhando, pedindo por clemência. Mas essa hora não terá clemência, não terá perdão, não terá nova oportunidade. Quando Jesus diz: escreve as cartas e envia para as igrejas, é porque era um testemunho vivo de que o céu era real, de que tudo que Jesus disse era real, e muito melhor ainda para aqueles que não negassem o Evangelho, para aqueles que não negassem a Jesus, para que até aquelas igrejas que estavam em desconcerto, para aquelas igrejas que aceitavam tudo dentro do seu ministério por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de irmão ou irmã que tem um poderio aquisitivo para ajudar a igreja e aceitava qualquer coisa. As cartas eram para aquelas igrejas naquele tempo e ainda servem para as igrejas de hoje. Muitas igrejas grandes aceitam qualquer coisa dentro da igreja porque o dinheiro dos dizimistas são grandes. Eles têm medo de falar a verdade porque vão perder seus dizimistas, vão perder alguém que sustenta a obra. Mas quando a obra é de Deus, ela é sustentada por Deus, porque Deus envia pessoas para poder sustentar a obra. Deus não vai tirar de você que não tem condição, mas Deus vai fazer prova se você realmente está com o coração em Deus ou no seu dinheiro, nos seus bens, e você vai lançar em oferta e dízimo, e Deus vai te abençoar 10 vezes mais daquilo que você deu para a igreja. O dízimo é bíblico desde o início. Devolver a Deus 10% e Deus te recompensará muito mais, porque você antes não tinha nada, hoje você tem tudo e está devolvendo apenas 10%. E se Deus tivesse para você, dissesse: olha, devolva 100% do seu salário, devolva 100% do que eu te dei. Eu acabei de comprar um carro zero, você vai devolver o carro zero.
eu acabei de comprar uma casa, vou dar a casa, eu acabei de receber meu salário, vou dar o salário. Como seria a sua vida se você devolvesse tudo a Deus? Mas Deus é tão misericordioso e justo que Ele te pede 10% de volta. E nisso Ele diz: fazei prova de mim, se eu não te abençoar, uma tal mentira. Então faça a prova de Deus quando você der algo para Deus, mas dê com coração, dê com alegria. Quando os apóstolos seguiram a Jesus, que Jesus chamou eles seguiram de coração. Eles seguiram porque sabia que Jesus tinha a palavra, que Jesus tinha uma fonte inesgotável do céu de conhecimento e que poderia aprender muito com Jesus. Eles não seguiram Jesus apenas por seguir. Eles não seguiram Jesus apenas por causa da sua aparência meiga, da sua fala, do seu andar, mas eles seguiram a Jesus por causa do seu conhecimento, e eles acreditaram que Jesus foi enviado de Deus para vir à terra, para falar da palavra, para falar do reino dos céus e para mostrar que você vai passar por tribulação, você vai passar por prova nesse mundo, você vai passar por situações difíceis, mas se você se manter firme no Evangelho, você será recompensado. Eu aceitei a Jesus e estou seguindo os caminhos de Deus. Eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou buscando, estou jejuando, estou lendo a palavra. Mas a partir do momento que eu fiz isso, eu perdi meus amigos, a minha família, ninguém mais está do meu lado. Ei, a única pessoa que tem que estar do seu lado, que tem que acreditar em você, é Deus. Os demais, Deus faz a obra. Os demais, Deus cuida através do que Ele vai fazer na sua vida. João escreve bem essas cartas e envia as 7 igrejas da Ásia. Ei, Deus abriu uma porta para você, uma porta de serviço, uma porta ministerial, uma porta familiar. Ninguém pode tomar sua família, ninguém pode tomar sua porta de emprego, ninguém pode tomar aquilo que pertence a você, se Deus te prometeu. Mas seja fiel no pouco, no muito, Deus te recompensará. Crede em Deus, crede no que Ele pode fazer, crede que Jesus, Ele veio ao mundo, Ele ministrou, Ele falou, Ele andou por essa terra e Ele morreu para que você pudesse herdar o reino dos céus. Hoje, culto de Santa Ceia, Deus já passa a palavra para o primeiro de dentro.